Olá pessoal, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à aula inaugural do projeto FAP, o projeto de formação acelerada em programação, que está indo agora para o seu quarto ciclo com 3 trilhas diferentes, né? Análise de dados, testes de software e DevOps. O projeto FAP é um projeto financiado pelo MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, executado aqui pela Aponte e coordenado pelo Softex Nacional. Essa aula inaugural, ela tem como objetivo passar para vocês algumas orientações de como que vai ser a formação, vocês terem conhecimento dos locais de aula, né, ver quais são as trilhas de formação e conhecer também os professores, né, que vão fazer parte da equipe, assim como dar algumas orientações gerais. Mas antes disso, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Eduardo Paiva, que é o coordenador geral aqui do projeto, né, que vai dar as boas-vindas a vocês. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos na nossa formação. Não é? Eu sou Eduardo, não é, como foi aqui anunciado, Eduardo Paiva, e sou o coordenador desse projeto que nós estamos realizando desde o ano 2021. Portanto, estamos hoje na 4ª edição do FAP, que é a Formação Acelerada em Programação. Esse é um projeto que, como eu disse, começou no ano 2021 e ele é financiado com recursos do PPI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Então, o que é que teremos? Né? O que é que vocês vão encontrar, o que é que vocês vão receber durante esse tempo? Né? Como você sabe, são um pouco mais de 200 horas feito em sala de aula, então nosso curso, nosso treinamento é presencial, né? E tem um conjunto também de atividades remotas que também faz parte do treinamento, né? Ao final desse treinamento, vocês serão encaminhados, na medida em que houver disponibilidade, para uma residência de 3 meses com uma bolsa provida pelo próprio programa. Bom, e durante o treinamento, qual é o diferencial que nós temos hoje para uma grande maioria dos projetos de treinamento? É que nós vamos colocar vocês diante de situações reais, de situações de mercado. Nós não vamos apenas vivenciar a prática teórica, embora reconheçamos a teoria é de extrema importância e fundamental. Todavia, o que queremos dar a vocês também, além de um conhecimento, nós queremos trazer você para uma experiência real de mercado. Isso será feito ao longo do treinamento por uma ação que nós temos chamado Projeto Integrador. Esses projetos integradores são desafios que são trazidos das empresas, associadas ou não, são problemas que as empresas gostariam de resolver e vocês serão confrontados, serão colocados, divididos em equipe para dar solução, para prover alguma solução até o final do curso. Então, aliamos aí a prática, aliamos o conhecimento teórico com uma prática, não é? E essa prática vai ainda se tornar muito mais aprofundada na área, quando se chegar na parte de residência. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Eu, digamos assim, estou aqui à disposição de vocês e desejo a todos um bom trabalho e grande sucesso. Com a fala do senhor Eduardo, vamos voltar agora à nossa programação, né? Vamos seguir com as orientações para que vocês entendam melhor como é que funciona o projeto, né? Com um início agora na próxima segunda-feira para as turmas de segundas e quartas e na terça-feira para as turmas de terças e quintas, né? Para vocês terem mais informações, né, sobre como que vai ser a formação. E trazendo, né, um resumo geral aqui da formação para vocês, o que foi que já passou, né? O que já passou foi o processo de seleção, que dentro dele teve o bootcamp, né, a etapa ali de nivelamento que foi concluída, né, antes do teste de acesso, no qual vocês viram alguns conteúdos ligados a pensamento computacional, a letramento digital, conteúdos que vão fazer vocês se aprimorarem, né, para estar melhor apto à formação presencial. Né? E a partir de agora vocês vão ter o início da formação, né, presencial, como eu disse, com introdução aos conteúdos técnicos formativos, né, onde vocês vão ver as trilhas e os conteúdos específicos de cada trilha que vocês escolheram, né, o desenvolvimento do projeto integrador com o passar da formação, a apresentação desses projetos integradores e, por fim, a residência, né, em TIC, que é a
parte final ali da formação que eu vou explicar um pouco melhor para vocês, né, no decorrer dessa aula inaugural. Aqui a gente traz algumas competências, né, que foram muito destacadas na etapa do Bootcamp, né, a gente tendo a lógica de programação, né, como um centro ali de assunto, sendo visto no período do Bootcamp, né, a organização, o pensamento crítico, né, a responsabilidade com prazos, porque tanto conteúdos técnicos como conteúdos comportamentais, né, as chamadas soft skills, foram trabalhadas nesse período, né, então fazendo com que vocês formulassem melhor como que vocês estão construindo o profissional que vocês estão, né, desenvolvendo, né, e vindo aqui procurando a otimização disso na nossa formação. Trilha e locais de formação, né? Como dito logo no início, a gente no FAP está com 3 trilhas, né? Análise de dados, testes de software e DevOps, né? Com 4 locais de formação, que é a maioria das turmas estão concentradas aqui no prédio da Ponte, né, aqui no Marco Zero, Recife Antigo. A gente tem uma turma no ETE Advogado José David Rodrigues, né, a gente está com turmas também no Instituto Federal de Palmares e na FACAP, né, lá em Petrolina. Então esses são os locais de formação que a gente está, e as trilhas também com horários variados, tá? A gente tem turmas hoje nas segundas e quartas, né, manhã, tarde e noite, e a gente também tem turmas nas terças e quintas, também nos turnos da manhã, tarde e noite, né? Todas elas divulgadas em edital, né? Para vocês terem essa ciência e esse acompanhamento também. E agora a gente vai conhecer um pouco melhor a turma e o professor de cada turma, né? Tendo em mente que a gente tem 15 professores hoje na formação, né? Distribuído nos 4 polos de ensino que a gente tem, e com trilhas específicas de cada um, né? Então a gente vai agora conhecer os professores de cada turma. Oi pessoal, eu sou Katin Santos, professora da trilha de teste de software no Polo A Ponte, e estarei com a turma das segundas e quartas, turno da manhã, no FAP 2026. E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno, vou ser professor na trilha de DevOps no turno da tarde, nas segundas e nas quartas-feiras. Vamos lá. Olá pessoal, sou Danilo Cavalcante, professor da trilha Análise de Dados do Polo A Ponte, da turma das segundas e quartas, das 18 às 21 horas do FAP 2026. Muito feliz em iniciar com vocês essa trilha de bastante aprendizagem. Vamos em frente e aguardo vocês para transformar dados em resultados. Olá pessoal, sou Alisson Matheus, sou professor aqui do FAP 2026. Estou com vocês na trilha de teste de software, na turma 4, nossos encontros terças e quintas pela manhã, tá certo? Aqui na sede da Ponte, e nos vemos lá. Até mais! Oi pessoal, meu nome é Carlos. Primeiramente gostaria de parabenizá-los pela aprovação, mas o trabalho não acabou ainda temos muito pela frente. Como dizia Bernardinho, aos campeões o desconforto. Então estarei com algum de vocês na trilha de DevOps, nas terças e quintas-feiras, das 2 às 17 horas, a partir do dia 9. Vejo vocês lá. Até mais. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Farias. Estarei com vocês na trilha de análise de dados, no Polo Recife, no prédio de ITBC, onde a Ponte é sediada. Tá? Estarei nos dias terças e quintas à noite. Olá, me chamo Breno. Sou professor da trilha de testes de software no Polo de Recife, nos dias de segunda e quarta, no turno da tarde do FAP 2026. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Matheus, professor da turma 16 da trilha DevOps, que vai acontecer no prédio da Ponte, nas segundas e quartas de 14 às 17. Eu sou Letícia Correia, professora da trilha de análise de dados do Polo A Ponte, na turma das segundas e quartas, das 18 às 21. Eu sou André Ribeiro, professor da trilha de teste de software do Polo Recife, turma terças e quintas, no turno manhã do FAP 2026. Sejam todos bem-vindos. Olá pessoal do FAP, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson, professor da trilha de DevOps, nos dias terça e quinta, no turno da tarde, no Polo Recife. E estou muito ansioso para trabalhar com vocês, vai ser uma jornada incrível, tenho certeza disso. Então, até o primeiro dia de aula. Um abraço. Olá, me chamo Vitor Gabriel, professor da trilha de análise de dados no Polo da Ponte, nos dias de terças e quintas-feiras, no turno da noite, no FAP 2026. Olá, eu sou o professor Diogo Lopes da Silva, da trilha DevOps do Polo IFPE Campus Palmares, da turma dos dias terças e quintas,
da FAP 2026 no turno da tarde. Esperamos vocês. Olá, sou o professor Gustavo, da trilha de DevOps, Polo Petrolina, turma 10. Os dias de aula são segunda e quarta, no turno da tarde, do FAP 2026. Olá pessoal, tudo bem? Professor Silvio falando com vocês aqui do Polo de Jaboatão, da ETS de Rodrigues. Nossa trilha vai ser DevOps, segunda e sexta-feira à tarde, tá bom? Estou aguardando vocês. Até mais. E agora que vocês conheceram os professores de cada trilha, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da formação, que hoje conta com 215 horas no total de formação, sendo divididos em 159 horas de atividades presenciais, que vocês vão ter em sala de aula, mais 56 horas de atividades complementares, porém obrigatórias, no ambiente virtual de aprendizagem, né, o Moodle. Durante a formação, vocês vão conhecer um pouco mais da metodologia que a gente tem em sala, mas por agora, para vocês entenderem um pouco mais, nós trabalhamos com duas metodologias, a PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, e a sala de aula invertida, que foca na resolução de problemas em sala de aula. Nós temos o projeto integrador, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele mais à frente, e temos o Demo Day, que é a apresentação desses projetos ao final da formação. E aqui, falando dele, o projeto integrador, que é o eixo principal da formação, onde vocês vão trabalhar resolução de problemas reais que a gente vai colher das nossas empresas parceiras para que o professor possa trabalhar com vocês em sala de aula. Com isso, vocês vão aprender a executar a atividade enquanto vocês trabalham com problemas e dificuldades reais das empresas que a gente tem aqui. Dentro do projeto integrador, vocês vão trabalhar em equipes, né, realizando as atividades junto com a equipe de vocês, trabalhando em uma solução real dessa problemática e construindo com isso um portfólio profissional, que é uma das coisas importantes de ser ressaltadas no projeto integrador, que é a possibilidade de vocês poderem usar a construção que vocês tiveram durante a formação no portfólio profissional de vocês, e o Demo Day, que vocês vão trabalhar ao final ali da formação, apresentando para as empresas parceiras aquilo que vocês construíram durante a formação. E o projeto integrador é importante ressaltar que ele é um critério obrigatório para certificação. Falando na certificação, aqui a gente chegou no tópico de frequência, avaliação e certificação. Como previsto em edital e lá no manual do estudante, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele também, há os critérios para a avaliação final de vocês na formação, no qual vocês vão precisar ter frequência mínima de 75% por mês, entregas, né, que possuem prazo, vocês vão precisar entregá-los dentro do prazo. Atividades complementares no AVA contam como avaliação, então apesar do ambiente virtual de aprendizagem ser um conteúdo complementar, ele se torna obrigatório para aqueles que buscam a certificação por cada módulo, que aí durante a formação vocês vão ver 3 módulos, cada uma com um conjunto de disciplinas, que ao final vocês vão precisar fazer uma avaliação para ver como é que está o nível de conhecimento de vocês ao final de cada módulo. E o projeto integrador, como eu falei, como item obrigatório para a certificação. O não cumprimento, né, desses critérios de frequência, de entrega de atividades de conclusão do projeto integrador pode resultar em uma não certificação. E aqui chegamos no ponto onde muitos comentam e muitos querem chegar, que é a residência em TIC, né? A residência em Tecnologias da Informação e Comunicação. É o período pós-formação teórica, onde os alunos são colocados nas empresas, nas nossas empresas parceiras, para estar executando atividades reais junto a essa empresa. Nesse ciclo, nós teremos até 260 vagas, né? Por que nós falamos até 260? Porque nós dependemos do cadastro das empresas parceiras por vagas para que a gente consiga estar encaminhando os alunos para esse período de residência. Que aí a gente vai ter até 260 vagas e a bolsa dessa vez vai ser um pouco maior do que as anteriores, que era de R$600 e agora vai ser R$800, com duração de 3 meses, tendo disponibilidade o aluno para 20 horas semanais. E aí é importante ressaltar essa disponibilidade porque muitos dos alunos que não participaram da residência era porque não tinha uma disponibilidade
disponibilidade de horário durante o dia. E acontece que as empresas, muitas delas, só têm essa disponibilidade durante o período da manhã ou da tarde. Por isso, muitas vezes, os alunos não conseguem fazer um match, né, na empresa, de conseguir conciliar as suas atividades pessoais ou de trabalho com as atividades da residência. E é importante ressaltar que a residência ela não é garantida para todos os alunos que concluírem a formação. Dependendo da quantidade de alunos que a gente tiver aptos para a residência e da quantidade de vagas que a gente conseguir cadastradas, a gente vai tentar fazer um match, tanto em relação às trilhas, né, de busca das empresas, porque a empresa pode estar procurando alguém de testes, ou alguém de DevOps, ou alguém de dados, procurar saber se dá um match em relação a horário de disponibilidade, porque algumas empresas funcionam presencialmente, outras remoto, o que dá para o aluno, o residente, morar em qualquer lugar, ou daquelas empresas que só possuem um horário específico de execução, que às vezes é pela manhã ou pela tarde, e às vezes o aluno residente só tem a disponibilidade no turno da noite, o que faz com que a gente não consiga fazer um match, né, dessa experiência de 3 meses dentro da empresa. Ambiente virtual de aprendizagem. A gente chegou numa parte importantíssima e é o nosso foco, basicamente, da aula inaugural, para a gente falar desse canal que é onde vocês conseguem falar conosco diretamente. O ambiente virtual de aprendizagem, ele é o nosso canal oficial da formação. E aqui, dentro do ambiente virtual, vocês vão ter acesso às atividades complementares de vocês, aos materiais que vão ser disponibilizados pelos professores, e a gente precisa salientar que lá é o canal oficial que a gente tem diretamente com vocês, assim como o suporte que a gente pode oferecer para vocês durante a formação. Através do helpdesk, do suporte, vocês vão poder justificar as faltas, abrir chamados à secretaria, falar diretamente com a ouvidoria do FAP e ter um suporte geral durante a formação. Lá você vai poder escolher o tipo de chamado que você vai precisar suporte e descrever melhor um pouco, caso seja necessário, o suporte que você precisa na formação. Lá, vocês também vão acompanhar as notas e as avaliações de vocês em tempo real, que vai ser atualizada sempre pelos professores da sua trilha, e vai também ter acesso aos fóruns e poder interagir com os seus colegas no momento em que vocês não estiverem em sala de aula. Porque a gente entende que depois que passa ali o período da aula presencial, é que começa a surgir as dúvidas, a gente fica, às vezes, muitas vezes sem coragem de perguntar lá na sala de aula, mas aí a gente pode utilizar o fórum para ir tirando as dúvidas e aprendendo com os outros colegas. E aqui no FAP é importante a gente estar sempre frisando de que além da formação técnica, né, além da parte técnica que vocês vão estar desenvolvendo aqui durante a formação, a gente vai estar também possibilitando que vocês interajam entre si. É muito importante esse network que vocês constroem durante a sua formação, porque isso aprimora a sua colaboração, porque você acaba aprendendo junto ali com o seu colega, né? Você consegue inovar em soluções que vocês podem estar pensando em sala de aula, de problemas que os professores trazem para vocês poderem resolver em sala de aula, né? Trabalhando sempre essa excelência na entrega de vocês, né? Tendo em vista que, apesar de ser uma formação, vocês estão desenvolvendo, estão praticando uma parte que é muito importante no universo do profissional, que é essa experiência mesmo de estar pensando em problemas reais, né? Não somente em sua teoria, mas também na sua prática, né? Para que vocês possam, ao final disso tudo, gerar um grande impacto na vida profissional de vocês, né? Tendo essa carga aí de experiência profissional atrelada ao portfólio profissional de vocês. E aqui algumas regras de convivência e postura, né, que vocês precisam ver durante a formação. O que esperamos de todos os estudantes, né? Respeito, né, com os colegas, com os professores e toda a equipe do projeto. Trabalho em equipe, né, tendo em vista que o projeto integrador e a residência em TIC, para quem for executar, precisa, né, trabalhar essa parte de colaboração ativa e da responsabilidade compartilhada. Ética e LGPD, pois todos os conteúdos que a gente vai estar vendo das empresas e até de estudos de caso que os professores podem estar trazendo, é necessário dessa proteção, de fato, da legislação que protege, né, os dados.
A pontualidade, tendo em vista que os professores vão fazer a chamada e a frequência no início da aula, então aqueles alunos que chegam muito atrasados ou conversam com o professor, ou vêem uma maneira, né, de como que faz para não ter essa perca de conteúdo, mas é importante, pois ela é registrada no início da aula e contado ao final para a certificação. A organização dos estudos, que para execução das aulas presenciais, ela tem um horário ali definido, como vocês bem em matrícula viram, mas durante a semana vocês vão estar flexibilizando o tempo de vocês para atividades no AVA. E aí essa organização dos estudos, ela vai muito mais a partir da realidade de vocês, da construção disso, e o uso adequado dos equipamentos, né? Todas as salas de aulas, elas são equipadas com um computador para cada aluno, para cada estudante, e aí a responsabilidade disso durante o período de uso é do estudante. Então, prezem por esse computador que vai estar sendo utilizado, porque outra pessoa vai vir em outro turno para poder utilizar ele. E aí, situações que podem gerar o desligamento são faltas excessivas, né, acima de 25% ao mês, como já dito anteriormente. Plágio, né, a cópia de trabalhos, por mais que hoje as pessoas utilizem o ChatGPT e a inteligência artificial para poder fazer esses conteúdos ou ajudar nas atividades, a total cópia desse conteúdo sem a devida referência é considerado plágio e, portanto, uma condição para desligamento da formação. O uso inadequado da infraestrutura, né, você de fato usar mal os equipamentos ou que pode resultar na quebra ou na danificação deles. A não entrega das atividades e o desrespeito, né, com os outros colegas de turma, né, tendo em vista que qualquer tipo de desrespeito aos colegas ela não vai ser tolerada, nem com os colegas, nem com a equipe. E agora, para vocês conhecerem um pouco mais quem são as pessoas que estão por trás do projeto, na parte administrativa, por assim dizer. Vocês vão ter conhecimento mais frequente dos professores em sala de aula, porque é quem vai estar com vocês ali na parte presencial, mas tem um pessoal que cuida de tudo por trás para fazer funcionar. E aí, para vocês saberem melhor quem, é Eduardo Paiva, que é a coordenação geral do projeto, a quem falou aqui agora há pouco, na nossa aula inaugural. Temos o Marco Egito como coordenador pedagógico e operacional do projeto. Vanessa Moraes e Paloma Magalhães, que estão no financeiro e na prestação de contas. Nós temos Solange Rego como gestão de parcerias, que é aquela pessoa que vai ali fazer o intermédio com as empresas para trazer vagas para a gente ter bastante residentes. Clécio Lima e Davidson Galvão, que são as pessoas responsáveis pela infraestrutura da TI aqui da Ponte. Então, se o computador der alguma falha, alguma danificação, algum login de aluno que não está funcionando, são eles que vão estar ali acudindo vocês no dia a dia. A gente tem Ana Paula, Gustavo Barros e Stark Souza como os supervisores de trilha, sendo Ana Paula a supervisora da trilha de testes de software, Gustavo Barros como supervisor da trilha de DevOps e Stark Souza como supervisor da trilha de análise de dados. Eles são os supervisores que vão ali acompanhar mais de perto os trabalhos dos professores de cada trilha, orientando eles, né, de acordo com os objetivos que a gente tem aqui no projeto. A gente tem o time de professores conteudistas, que são aqueles professores que produziram todo o conteúdo do Bootcamp e vão estar também produzindo conteúdos para vocês durante a formação, que é a Andressa Ribeiro, o Ivo Vicente e o Rudimaci Duprá. Sendo que o Juarez ele não está mais conosco aqui na formação, mas ele foi bastante importante na construção dos nossos conteúdos do Bootcamp. O Douglas Rodrigues, que ele é o suporte pedagógico e administrador do AVA, então todo o problema que der de infraestrutura técnica lá do Moodle é Douglas que vai estar resolvendo para a gente. A gente tem as meninas da comunicação, né? Adla Mendes, que é a nossa social media, e Karine Santos, que é a designer gráfico, que é as pessoas que comunicam para vocês e deixa tudo um toque bonitinho para a gente ter tudo muito bem feito. Tem esse rapaz aí, que sou eu, Cleison Pereira, no apoio psicológico e psicossocial,
e tem o Aderson Almeida, que é o líder do setor de desenvolvimento, que é a plataforma que os professores utilizam para fazer o lançamento de algumas notas e algumas outras atividades inerentes à função. E o futuro começa agora, né? Com dito tudo isto, dito todas essas orientações, a dedicação é algo inegociável, então a formação ela exige comprometimento de vocês. A gente sabe que a área da tecnologia é uma área que para muitos é uma área muito difícil, muito complicada de adentrar, ou que pensam que é complicado demais, mas é algo que precisa de fato de um comprometimento de vocês para que a coisa de fato funcione. E ela se aprende na prática, né? Com a consistência e o esforço diário. Então, entendendo que é um passo de cada vez. Não dá para você chegar na formação e já sair daqui sabendo de tudo. É necessário entender que é um processo nessa construção. Que errar faz parte, né? É interessante a gente ter sempre em mente de que o erro ele não é algo para a gente desistir logo de início, é para a gente entender que aquilo que a gente está buscando é de fato o que vale a pena. Então, se a gente persiste, depois desse erro, a gente começa a entender que de fato é aquilo que a gente está buscando. É um espaço também para network e oportunidades profissionais, porque durante a formação vocês vão ser apresentados para muitas outras pessoas, vai conhecer outras realidades e pessoas de empresas também. Então, nos nossos eventos que tiverem presencial ou online, se tiver na disponibilidade de vocês, participem, porque é a oportunidade de vocês conhecerem pessoas de outras turmas, de outras trilhas e se adentrar mais nesse universo da tecnologia. E a construção do seu portfólio, porque durante a nossa formação, além da certificação ao final e das atividades que vocês vão fazer dentro do ambiente virtual, vai haver alguns eventos onde a gente vai certificar esses alunos que participarem e a gente vai poder estar contribuindo para que você construa o seu portfólio profissional. É isso, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco até aqui e avisá-los que em breve nós vamos lançar alguns conteúdos aqui para que vocês possam acompanhar e interagindo com a gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem que não foi muito bem esclarecido aqui, vocês podem correr lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, no qual vocês já estão com acesso para poder falar lá no Helpdesk a dúvida que vocês tiverem.